Quando se fala de Machado de Assis, muita gente só lembra de Dom Casmurro, mas existe tanta coisa na vida dele que a gente não sabe, como, por exemplo, ele foi engraxate, ele foi jornalista, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, ele teve que corrigir um erro enorme nos seus livros e até mesmo previu uma doença muito antes da medicina. Então, se você acha que sabe tudo sobre Machado de Assis, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 9 curiosidades sobre ele que você ainda não sabe. A primeira curiosidade é que Machado de Assis não era rico. Na verdade, Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento e ali era um lugar de variado comércio de escravos, tanto é que o seu avô era um homem escravizado e que vivia numa chácara ali. E foi nessa mesma chácara que Machado de Assis começou a ler. Claro que Machado de Assis já nasceu livre, assim como seus pais, mas o seu avô ainda era escravo. A segunda curiosidade é que Dom Casmurro não é o melhor livro de Machado de Assis e é lógico que aqui tem um quê de opinião pessoal, mas eu quero explicar que depois que eu li diversos livros de Machado de Assis, eu percebi que, por exemplo, Esaú e Jacó ou até mesmo Helena contém outros elementos que são extremamente importantes para a gente entender a escrita de Machado de Assis fora do contexto de Dom Casmurro. Por isso, então, que eu digo que existem outras obras tão boas e melhores que Dom Casmurro. Esaú e Jacó, que eu acabei de mencionar, por um exemplo, é um livro que vai falar sobre esse Brasil imperial e esse Brasil republicano, essa luta, essa disputa entre dois irmãos, entre duas visões de Brasil diferentes. Então é bem legal a gente pensar nisso. E é lógico que a gente também tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que leva o sarcasmo de Machado de Assis até as últimas consequências e que também é maravilhoso. A terceira curiosidade é que Machado de Assis era conhecido como bruxo do Cosme Velho, tal qual Bentinho, que ficou conhecido por Dom Casmurro por suas características não tão simpáticas. No caso de Machado de Assis, o viram queimando diversas cartas em um caldeirão e ele morava no Cosme Velho, portanto ele virou o bruxo do Cosme Velho por causa desse caldeirão. Esse apelido ficou muito comum ali entre seus vizinhos, no entanto, quem popularizou de verdade foi Carlos Drummond de Andrade, quando ele fez um poema diretamente para o Machado de Assis e que assim dizia: em certa rua do Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te e me recebes na sala trajestada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo do novo, interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Daí esse cansaço nos gestos e filtrada uma luz que não vem de parte alguma, pois todos os cachistais estão apagados. E aí é claro que esse poema é belíssimo, se vocês quiserem ler aí eu vou deixar o link aqui embaixo, mas esse apelido, né, de bruxo do Cosme Velho se popularizou com esse poema. Outra curiosidade é que Machado de Assis não foi só escritor. Assim como qualquer outro escritor daquela época, na verdade a maioria dos escritores eles eram tradutores, eles eram jornalistas, eles eram funcionários públicos porque a escrita não pagava o suficiente para viver. E assim como hoje, mas hoje nós temos ressalvas, porque nós temos os escritores best-sellers, nós temos plataformas diferentes, não depende só da editora. No entanto, como lá era muito difícil, todos os escritores tinham outro ofício e era o caso de Machado de Assis, que foi tradutor, que foi jornalista. Inclusive, como tradutor, ele participou das traduções de O Corvo, do Edgar Allan Poe, e Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, e foi muito interessante para a carreira dele, até porque ele sabia um pouco de francês e isso o ajudou na maioria das suas traduções. Quinta curiosidade é que Machado de Assis foi um dos fundadores e foi presidente até a sua morte da Academia Brasileira de Letras. Ela foi fundada em 1897 e junto com outros intelectuais o objetivo era valorizar, era fomentar o interesse e também a própria língua portuguesa. A ABL sempre tem 40 membros, então quando um membro morre, outro membro ocupa a cadeira. Um exemplo disso é que a cadeira de Machado de Assis, atualmente ocupada por Zélia Gattai, que já é falecida, então quando surgir um outro expoente para ocupar a cadeira, essa cadeira que outrora era de Machado de Assis, que agora é de Zélia Gattai, vai passar a ser dessa nova pessoa até a sua morte. Então isso é bem interessante, porque dá oportunidade para outros escritores vamos dizer, da época atual, ou pelo menos outros escritores que surgiram depois, né, para poder também ocupar a Academia Brasileira de Letras. A sexta curiosidade é que Machado de Assis foi completamente apaixonado por uma única mulher e quando esta mulher faleceu, 4 anos depois ele faleceu também. Nós estamos falando de Carolina Machado, o grande amor da vida de Machado de Assis, uma mulher inteligentíssima que o ajudou em muitas das suas obras e ajudou a corrigir, enfim, a fazer todo aquele processo que a gente sabe de escrita de uma obra. Machado de Assis e Carolina não tiveram filhos, mas eles tiveram um casamento muito duradouro de 13
30 e poucos anos, e um belo dia, né, no caso não foi um belo dia, né, Carolina ficou doente, faleceu em 1904, e em 1908, apenas 4 anos depois, Machado de Assis faleceu também. E antes de falecer, ele mandou uma carta para Joaquim Nabuco, que era o seu amigo, e dizia o seguinte: "Foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo." A última curiosidade é bem engraçada, é bem interessante, porque ele teve que corrigir um erro crasso nas suas publicações, porque foi o seguinte: ele publicou um livro chamado Poesias Completas, se não estou enganada, e um amigo dele, que era advogado, fez uma declaração para ele falando como esse livro era bom e tudo mais, e depois ele foi e fez um textinho falando assim: olha, esse fulano que falou aí, lhe cegaram o juízo e por isso que ele tá falando que o livro é bom. Mas na verdade teve um erro e escreveram lhe cagara o juízo. Então tiveram vários exemplares que foram publicados e Machado de Assis, junto com outras pessoas, fizeram um mutirão para poder corrigir manualmente esse erro, o que foi extremamente cansativo e ainda assim alguns exemplares saíram com erro. Então Machado de Assis teve que corrigir esse lhe cagara o juízo. A oitava curiosidade não é tanto uma curiosidade, mas é um fato, eu queria deixar aqui, porque às vezes a gente acha que tá tudo muito ruim em termos de preconceito, mas naquela época, minha galera, era muito difícil para um homem negro ser escritor, e Machado de Assis, apesar dos apesares, conseguiu este feito, assim como Teixeira e Souza também sofreu tudo isso e muito mais, porque não é reconhecido como deveria ser, por exemplo. A terceira curiosidade é que Machado de Assis pode ser considerado vidente além de um bruxo, porque ele previu uma doença chamada delírio A2, que acontece quando nós temos uma pessoa com um distúrbio mental que fica perto de uma pessoa saudável e essa pessoa saudável acaba ficando com um distúrbio mental parecido até mesmo o mesmo que essa pessoa tinha. E aí, além dele prever essa doença que ainda não tinha na medicina, neste livro, ele previu também a cura, porque ele viu que separando essas duas pessoas, ou seja, deixando a pessoa saudável longe dessa pessoa que tem esse distúrbio mental, fazia com que essa pessoa saudável continuasse saudável. Então a gente pode considerar que Machado de Assis é um vidente, ou ele teve muita sorte em conseguir descrever uma doença que ainda não existe. E, minha gente, Machado de Assis era bom no xadrez, ele foi engraxate, ele foi jornalista, ele vendeu doces e é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Se você ainda não leu de Machado de Assis, dê uma chance e descubra o quão linda pode ser a literatura brasileira e que você vai descobrir um mundo de possibilidades através de Machado de Assis. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E não esquece também de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre Aldous Huxley, que é um outro autor, na verdade ele já é em inglês, né? Mas a gente está falando agora de distopias e é um autor muito importante para a gente pensar na nossa sociedade atual. Eu te vejo no próximo vídeo.